Graça e paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Pela tua presença hoje, aqui neste lugar. Que seja bênção. Que o Senhor está fazendo. Muito obrigado. Creio que Ele já falou contigo. Através de cânticos. E nesse momento, nessa noite, creio que Ele vai falar através da sua palavra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Vou falar, tem uma mensagem. Essa mensagem, a primeira vez que eu preguei sobre ela foi em 2019. Nem tinha ideia de que 5 anos depois, no ano de 2024 que estamos, basicamente seria o que hoje é o tema da nossa igreja. Temos a igreja missionária para o ano. Da mesa até os confins da terra. Mesa de casa até os confins da terra. Nós vamos falar sobre a obra missionária. Quando falamos sobre a obra missionária, quando você ouve falar de missões, qual o primeiro versículo que te vem à cabeça? Vamos ouvir. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, referência está onde? 16, é isso? É que eu acho que então minha Bíblia está errada. Abra lá em Marcos. Capítulo 16. Marcos 16, 15. Um a menos. Vai voltar a fazer verdades básicas. Ótimo. Marcos 16, 15. Diz assim. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Senhor Deus, nesse momento, clamo a Ti, Senhor. Estou aqui, Senhor, para passar a Tua palavra, o que Tu queres para nós, Senhor, nesta noite. Use-me, Senhor. Use-me para falar aos corações. Que essa palavra possa impactar as nossas vidas, ela possa adentrar em nossos corações. Então possamos praticá-la em nome de Jesus. Como eu disse, esse versículo, ele é mundialmente conhecido e utilizado para quê? Para efetuar o chamado de pessoas para a obra missionária. Chamado para missões. O chamado de um evangelismo fora do nosso convívio, fora da nossa comunidade. Podemos dizer assim. Ou seja, para o mundo afora.
Porém, quero ressaltar algo que me serviu de inspiração quando eu me preparei essa mensagem lá em 2019. Eu participei de um evento na primeira igreja batista de São Paulo, e lá, entre outras coisas que eu pude contemplar, deparei com a seguinte mensagem logo na saída. Vocês estão acompanhando aí comigo? Não sei se dá para todos lerem, mas lá está escrito assim: você está saindo para o campo missionário. Estava bem acima da saída, assim. Ou seja, todo mundo que saía da igreja, após ter recebido as bênçãos do Senhor ali, via aquilo claramente. Você está saindo para o campo missionário. E segundo o Pacto de Lausanne, dentre outras coisas que foi tratado, uma das coisas é que o propósito de Deus é a proclamação de todo o evangelho por toda a igreja em todo o mundo para toda criatura. Ou seja, todos nós, eu e você, sim, você mesmo, tem aqui como obrigação ir levar o evangelho, testemunhar o evangelho de Cristo a todos, aonde quer que for. E é justamente esse desejo que eu quero ressaltar nessa noite. Quais são os passos iniciais para começarmos essa obra missionária? Veja bem, eu não estou falando quais são os passos para que você... não estou falando quais são os passos para você se tornar um missionário. Não. Estou dizendo quais são os passos para que todos nós sejamos aptos a pregar o evangelho aonde quer que estejamos. O primeiro ponto é capacitação. Capacitação. E você vai encontrar lá em Atos 4, 29. Leia comigo, vamos lá. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. É importante que você leia na sua Bíblia, por quê? Porque você está acostumado com a sua versão. É importante você entender como diz a sua versão. Está habituado com as palavras que são utilizadas na sua versão. Atos 4, 29. Amém? Diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha que palavra poderosa, olha que desejo ali. Capacita teus servos aqui para anunciarem a tua palavra corajosamente. E eu posso dizer isso nessa noite, aqui neste lugar. Senhor, capacita todos nós aqui para ir corajosamente anunciar o teu evangelho. Veja que nós temos o testemunhado do evangelho. E testemunhar sem capacidade do Espírito Santo é como você tentar cortar lenha só com cabo do machado.
Você não pede a capacitação, é como se fosse escrever com uma caneta sem tinta. Sem receber essa capacitação do Espírito Santo, é como se lavar louça sem água. Ou seja, a capacitação do Espírito Santo é essencial para que possamos o quê? Ir levar o Evangelho. É essencial. Precisamos ser revestidos do Espírito. Veja que lá, quando começou em Atos, a igreja não foi autorizada a começar o trabalho missionário, a pregar o Evangelho, sem o quê? Sem receber o revestimento do Espírito Santo. Sem receber essa capacitação do Espírito Santo. Hoje, por falta dessa capacitação, existe o quê? Muito esforço e pouco resultado. Muito trabalho e poucos frutos. É essencial essa capacitação. Pregamos, muitas vezes, aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Os homens até escutam as nossas palavras, mas não entendem e não veem as nossas obras. É necessário. Primeira coisa necessária, fundamental, essencial, capacitação. E para não ficar somente nas minhas palavras, olha só o que disse Charles Haddon Spurgeon, pregador batista britânico do século XIX. Ele diz assim, preste bastante atenção no que diz essa palavra. Estou convencido de que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo sem o agir do Espírito Santo. Na verdade, isso é impossível. Ou seja, dependemos exclusivamente da capacitação do Espírito Santo para então sairmos e pregar o Evangelho. E é justamente isso que é o segundo ponto. É o ponto 2. Pelo Espírito Santo. Isso leva-nos ao texto base do nosso tema este ano para a denominação, que está lá em Atos 1:8. Você não precisa abrir porque é um texto bem conhecido, você pode acompanhar no telão. Diz assim, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A promessa de Jesus nesse texto é que os discípulos seriam revestidos com um poder do alto, poder do Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar desde Jerusalém até confins da terra. Nenhuma preparação, nenhuma outra preparação, por mais refinada que fosse, por mais capacidade que pode nos dar, nada substitui a
capacitação do Espírito Santo. Nenhum estudo teológico, nenhum conhecimento humano, nenhum poder dos anjos, angelical, seja que for, poderia capacitar a igreja a testemunhar o evangelho com eficácia se não fosse o poder do Espírito Santo. Isso vale para mim, vale para cada um de nós. Só o Espírito Santo é quem pode nos capacitar a exercer essa tarefa desejada pelos anjos e pregar o evangelho. Só o Espírito Santo pode te capacitar a ser um mensageiro eficaz, a levar a mensagem, a abrir os corações daqueles que o ouvem, dando-lhe uma nova experiência de vida. Somente Ele pode te capacitar. Somente o Espírito Santo em nossas vidas é que nos prepara para exercermos, pregar o Evangelho. Exercemos o ID, como lemos no primeiro versículo. E o terceiro ponto, não o último, mas importantíssimo, diz que por toda a igreja. Veja, todos nós somos chamados para exercer o ID. Toda a igreja. Mesmo tendo pessoas que estão mais preparadas, digamos assim, pessoas que têm um evangelismo nato, um evangelista nato, mesmo tendo pessoas que têm essa característica, o ID é para toda a igreja. Podemos ler isso lá em 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. (18 e 19). Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo esteja reconciliado consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele, próprio Jesus, nos confiou a mensagem da reconciliação, a mensagem do Evangelho. Ele não deu para governantes proclamar o Evangelho. Ele não deu para somente líderes. Não. Ele não deu para anjos. Não. Ele deu para mim e para você. Sim, para você mesmo. Essa é uma ordenança do Senhor. Essa é uma tarefa nossa. Todos nós, de toda a igreja. E eu citei para vocês o Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi uma reunião de igrejas de diversos países. A liderança de igrejas de diversos países. A fim de trazer verdades cristãs para todos os lugares.
E eu falei que uma das principais verdades é o propósito de Deus é a proclamação de todo o Evangelho por toda a igreja de Cristo, por toda a igreja, por todos, por todas as igrejas em todo o mundo. E ó, tá lá, passei já. Passamos já, ó. Mostra lá para mim. Olha lá, o propósito de Deus é a proclamação de todo o Evangelho por toda a igreja em todo o mundo e a toda a criatura. Então, todos nós, Igreja do Senhor, somos convocados a isso. Aí, proclamar o Evangelho. E quando nós nos calamos, preste bastante atenção. Quando eu e você nos calamos, somos omissos, nós somos culpados por uma omissão criminosa. Não estamos fazendo por omissão. Não estamos cumprindo o mandamento do Senhor por omissão. E todos nós devemos, aonde quer que estejamos, levar. Isso é para mim. Isso é para você. Somos a atalaia de Deus. E o que é atalaia? O que é atalaia? Atalaia trata-se de um termo árabe no sentido de sentinela. Mas em Ezequiel, esse termo é utilizado em outro sentido, que é justamente o que é utilizado pelos cristãos no dia de hoje. Significa mensageiro de Deus. Então, eu te convoco a ser atalaia do Senhor, atalaia de Deus, levando o Evangelho. Se um ímpio morrer sem ser avisado, Deus cobrará de nós o seu sangue. Somos aqui embaixadores de Cristo. Sim, você mesmo, você é na terra embaixador de Cristo. Devemos buscar levar os homens em conciliação. Quarto e último ponto, e é justamente aonde eu faço referência a tema deste ano nas nossas igrejas missionárias. Começando em casa. Começando em casa. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos 5,19. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Verso 19. Olha o que o Senhor fala contigo nesta noite, através desse versículo. Diz assim: Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. A obra do Senhor deve ser feita aqui, deve ser feita ali, deve ser feita além das fronteiras. Sim, devem. Porém, o ponto de partida é a nossa Jerusalém. O ponto de partida é a nossa casa. Não teremos autoridade de pregar para os de fora se nós não testemunharmos para os de dentro.
Não conseguiremos trazer pessoas para Cristo que nós não conhecemos se nós não trouxermos que está em nossa casa, em nossa família. Essas pessoas devem ser impactadas pela sua vida. Elas devem ver o Evangelho através do seu viver. Como elas te veem continuamente, dia após dia, e muitas vezes 24 horas por dia. Quando Jesus libertou e salvou o endemoniado gadareno, ele não permitiu que ele acompanhasse a Jesus. Ele não permitiu que ele fizesse o trabalho itinerante que Jesus estava fazendo. Mas enviou-lhe de volta aos seus familiares. E disse: mostre o que Deus fez na sua vida. Mostre que mudança houve na sua vida. Mostre o que Deus pode fazer por todos nós. Nossa família, nossa parentela, nossa cidade devem ser nossos primeiros redutos. Devem ser o primeiro ponto a ser atingido. E, como visto lá na imagem, eu presenciei em 2019. Quando saímos daqui, dessa igreja, estamos indo ao nosso campo missionário. Ou seja, em todos os lugares que você for, trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus. Minha mãe, ela pega meia hora de ônibus, lá da saúde para cá, todo domingo. Todo domingo. Ela fala do Evangelho para pelo menos uma pessoa dentro do ônibus. Você seja realmente dessa forma, aonde quer que você for. Porque aonde quer que você está indo, são lugares que existem pessoas sedentos da vontade de Deus. Para isso, eu e você precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Isso é para toda a igreja, começando a pregar primeiro aos que estão à nossa volta, nossa família, nossa parentela, em nosso bairro, nosso trabalho, em nossas escolas, faculdades. Aonde quer que esses pés possam entrar. Faça isso. Que a obra missionária, através de você, será feita de uma forma eficiente.